Que a gente vai tratar desse assunto agora numa entrevista com uma especialista em redes sociais. Fernanda, tudo bem? Bom dia. Vamos subir aqui no palco do Paraná. Palco do Paraná. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia. Então tá bom, então. Viu essa história que nós noticiamos vi. aqui, né? Ari, o que aconteceu? O sujeito, esse senhor, ele caiu. Dá a sua opinião de especialista sobre isso? Infelizmente, casos como o dele é muito comum. É mesmo? As pessoas estreitam relacionamentos nas redes sociais, achando que o fato de ser amigo realmente é um amigo verdadeiro. Ela se engana com isso, não sabe quem é, não conhece de fato a pessoa, estreita um relacionamento, as conversas começam e aí para você cometer esse tipo de deslize é rapidinho. Não. Me explica direito o que é estreitar relacionamento numa rede social. Você começa... Tempo, tipo de conversa, como é que funciona? Não. Você tem lá alguém que te adicionou aos amigos, essa pessoa te adiciona, você acha interessante as fotos daquela pessoa. Geralmente temos amigos em comum, porque nem todo mundo é muito criterioso com quem adiciona aos amigos. E aí você começa, manda um direct, às vezes a pessoa comenta numa foto sua, faz comentários mais carinhosos e você acredita, você está um pouco carente, você acaba acreditando e acredita também que aquela pessoa, já que ela já é seu amigo, ela é uma pessoa confiável e na verdade não é. Gente, para mim parece uma coisa tão, sabe, normal. Irreal. Para mim parece irreal. Infelizmente, isso cada vez mais está mais normal, está mais presente na vida do brasileiro, no nosso cotidiano. Nós confiamos tanto nas pessoas que temos como amigos nas redes, que achamos que eles não são capazes de fazer ou cometer algum mal para a gente. Tá. Bom, eu ia falar assim, o que fazer para evitar uma situação como essa? Porque... Olha, a primeira questão é com relação aos amigos, né? A porta de entrada, quando a gente fala sobre a segurança na rede, é com quem você está se conectando, quem são os seus amigos, quem você permite que visualize, comente, tenha uma proximidade com você. Então, a partir do primeiro ponto é quem você permite que seja seu amigo e visualize suas informações. Depois disso, que tipo de informação e como você permite que as outras pessoas conversem com você. Para daí, então, dividir intimidades com uma pessoa que você não conhece realmente. Então, o último ponto é a questão de revelar fatos íntimos. E quando a gente diz fatos íntimos, não estamos falando exclusivamente dos nudes. Nós estamos falando de algo que é relacionado à nossa intimidade. Por exemplo? Algo que é precioso para a gente. Fui passear com a família em alguma cidade, então eu revelo para essa pessoa que eu tenho familiares em outra cidade, que fui buscar meu filho na escola e revelo qual escola meu filho frequenta. De repente, a gente orienta tanto, por exemplo, as crianças a não divulgar a localização, mas quando a gente entra num restaurante, num shopping, vai assistir um filme, a gente faz questão de marcar o local que a gente está. Então, são bobeiras e que faz parte do nosso dia a dia, e como a gente não tem a segurança de quem está visualizando, quem é o nosso amigo, é que é o problema. Que o malandro vai se ligando aos pontos. Exatamente. O cara é casado, o cara tem filho. Isso, aonde ele frequenta. Exato. Se ele vai num shopping A, não vai no shopping B, então determina o poder aquisitivo daquele usuário. Hábitos de consumo. Então, se ele tem o hábito de frequentar restaurantes, de jantar fora, de ir ao cinema, de frequentar teatros, ou se ele tem o hábito de viagens, se é viagens mais para dentro do país mesmo, ou se ele faz viagens internacionais. Isso, para quem está investigando ou querendo aplicar algum golpe na gente, isso serve de informação para dar poder aquisitivo, perfil de comportamento, em que momento a pessoa está dentro de casa ou está no trabalho. Você consegue traçar um perfil muito tranquilo e de fácil acesso, sem precisar hackear alguma coisa, sem invadir algo. As pessoas estão sempre muito impressionadas como as coisas estão expostas na rede, mas quando a gente fala sobre comportamentos bobos que a gente tem e que isso dá dados suficientes para qualquer um, daí que às vezes as pessoas acham que vão ser hackeadas, vão ser invadidas, e não. Na verdade, elas vão pegar somente as informações que estão públicas. Hacks é o de menos, né? Hackear é o de menos, assim, o menor risco. Não de menor risco, mas talvez o que a gente espera de uma complexidade maior e que, na verdade, não está nessa complexidade. Nós noticiamos aqui crimes relacionados à internet. Crianças que são ali chamadas para conversar com adultos com outro tipo de intenção. Já noticiamos também um golpe também que nós noticiamos aqui, foi de uma mulher
ou de um homem também, que se relaciona com uma pessoa à distância, essa pessoa ganha a confiança e aí pede dinheiro. E a pessoa dá dinheiro, daí some. E agora essa história dos nudes. Quais outros casos também mais comuns? Olha, assim? Um detalhe bem importante, tu comentou sobre crianças conversarem com os adultos. Hoje, a questão dos ataques e a pedofilia na internet, ou o mesmo assédio com crianças, não parte de um adulto visualmente, parte de um perfil de um adolescente, mas quem está operando aquele perfil é um adulto. Então, para um pai identificar isso, para uma criança identificar isso, também é muito mais difícil. Porque quando você vai investigar um pouco, monitorar um pouco a vida do seu filho, você vai ver que ele só segue adolescentes e crianças. Mas quem está operando essas contas, esses perfis, são adultos. Outro caso muito comum que tem usado bastante é a engenharia social. A engenharia social eu uso a minha conexão de amizade, por exemplo, participamos no mesmo grupo do Facebook. E aí usamos essa relação, essa engenharia, para eu aplicar um golpe em ti. Então, eu sei do seu número do WhatsApp porque você comentou num grupo de Facebook, começo uma conversa contigo pelo WhatsApp e uso essa engenharia social para aplicar algum golpe a ti. Você acha que eu sou seu amigo, porque afinal participamos da mesma comunidade, afinal tem o seu número de telefone, algo que você inicialmente não se lembra de por onde você distribuiu o seu telefone, e a partir daí eu consigo ter acesso às suas informações, inclusive conseguir clonar ou hackear o teu dispositivo. Um dia eu vou sugerir ainda para você, Fernanda, para a gente fazer aqui no telão esse exercício. Certo. Com base num perfil, por exemplo, da Luísa. E as fotos que a Luísa posta... Vamos ver o seu, muito melhor. Pode ser, é que assim, é que o meu perfil, eu já sou um cara meio... Será? Sabe, meio... É que assim, eu tenho um perfil profissional. Será, gente? E eu só falo de trabalho. Mas aí, se você, com base num perfil de uma outra pessoa, e mostrando assim as fotos que ela publica, para ver que tipo de informação a gente consegue deduzir com base nessas fotos. Se é casada. Sim. Quantos filhos tem, se tem filhos. Se o pai está vivo, se o pai mora na mesma cidade, onde trabalha. Só com base nas publicações que as pessoas fazem. E é muito simples. E é muito simples. E mesmo aquelas pessoas que têm a ideia de que tem um comportamento mais seguro, é possível de ser identificado e traçado o perfil claramente. Inclusive o seu, mesmo quando você afirma, tem um perfil mais corporativo, mais profissional, ainda assim é possível de rastrear e fechar todo o teu perfil. Ó, esse aqui é o meu perfil do Instagram. Que como assim, é um perfil pessoal que eu uso mais para o trabalho, então você não vai ver nenhuma informação pessoal. Eu não sei se eu sou meio neurótico para essas coisas, mas eu não gosto de dar muito detalhes da minha vida, não. Mas sabe que é bom, né? Melhor o neurótico é mais seguro, né? É bem por aí. Na internet, quanto mais neura você for, melhor e mais tranquilo será para ti. Mas aqui, se você for dar uma conferida, basicamente é tudo aquilo que a gente leva ao ar aqui no Paraná no Ar, é o que eu coloco. Então, assim, é o Vida Profissional. Olha, gente, que maravilhoso. Então, só aqui, ó, você fez o testezinho da imagem. Ah, isso aqui é um veneno. Esse daí é maravilhoso, tá? A partir do momento que você usou esse aplicativo, você cedeu todas as suas informações. Exato. Então, eu não preciso entrar na sua conta do Instagram. Se eu conseguir pegar ou trabalhar de algum tipo de parceria com esse aplicativo, eu consigo informações suas e da sua amiga. Porque é aquele ícone que você aceita, né? Que você clica falando aceita todos. Exatamente. Então aí você não está só prejudicando a ti, tá? Tu coloca também seus amigos na fogueira. Não, só para deixar bem claro que isso aqui não fui eu quem fiz, quem foi a dona Luísa, quem fez isso aqui. Então foi ela que perdeu os dados dela. Não, mas a gente consegue, ó, mesmo estando com tudo relacionado a trabalho, tem bastante informação sobre localização sua também. Sim. E aí o que é o ponto? Mesmo que seja a respeito do seu trabalho, mesmo que você vá a determinados lugares a trabalho, eu consigo mapear você. De alguma forma você chegou. Tem um serviço do Google que ele rastreia todo o teu trajeto, mesmo quando você está a pé. Seja a pé, seja de ônibus, seja de carro, e eu consigo traçar qual foi a sua rota, por qual rua você circulou, por quanto tempo até chegar no teu ponto de trabalho. Esse é o Google, qual é? My Activity. Verdade. Minhas atividades do Google. Isso é legal. Minhas atividades do Google. E aí você consegue saber de tudo. E outro ponto bem importante, as senhas. Uma vez que o usuário ou um possível hacker identificou uma senha tua, provavelmente as suas outras contas estão conectadas usando a mesma base de e-mail, o mesmo endereço de e-mail e trabalhando também com a mesma senha. Isso é a maior fragilidade do usuário e é algo mais comum. Ele faz uma senha fácil para que ele se recorde
e aí ele usa a mesma para todos os ambientes, o mesmo endereço com o mesmo tipo de senha. E aí, uma vez que eu encontrei abri a tua conta, uma vez que eu identifiquei o teu endereço de e-mail ou que eu acessei o seu e-mail pela sua senha, eu consigo entrar em todas as suas redes sociais, saber da sua vida e fazer algum tipo de chantagem virtual contigo vai ser muito mais fácil. Tá certo. Obrigado pela tua participação de novo. Obrigada eu.